Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bert Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. E se uma promessa pudesse durar mais de 2000 anos? E se ela durasse não apesar das evidências contrárias, mas justamente por causa delas? Essa é a questão central. Hoje a gente vai fazer uma análise de um dos conceitos mais contraintuitivos da psicologia, a dissonância cognitiva. E vamos aplicar isso a um dos pilares da fé cristã, a promessa da volta de Jesus. Exatamente. O nosso material principal é um artigo bem provocador do Jorge Guerra Pires, que é um pesquisador com um doutorado em bioinformática, um cara que vem da ciência de dados, do pensamento lógico, sabe? E o título do artigo já é uma chamada, né? Totalmente. Jesus está voltando. O maior exemplo de dissonância cognitiva. Além desse, a gente tem um texto de apoio do mesmo autor, que mostra como esses mecanismos não ficaram no passado, usando exemplos bem modernos sobre como a mídia pode e consegue fabricar autoridade espiritual. Certo. Então, a missão aqui é bem clara. A gente vai usar o material do Pires para entender o argumento dele sobre como as crenças, especialmente as mais profundas, se defendem e até se fortalecem quando a realidade parece dizer não. E é importante frisar, né? Nosso foco é o mecanismo psicológico que o autor descreve. Não é um debate teológico. Exato. Ok, vamos analisar isso. Para começar, então, o que exatamente é essa tal de dissonância cognitiva? O artigo define de um jeito bem simples, mas o conceito tem um peso enorme. Olha, é aquele desconforto, sabe? Aquela ansiedade mental que a gente sente quando duas ideias que temos entram em conflito. Ou quando a realidade não bate com a nossa crença, né? Isso. Quando uma evidência do mundo real bate de frente com uma crença muito forte que a gente tem. E o que é fascinante aqui é que a nossa reação instintiva, muitas vezes, não é reavaliar a crença. É dar um jeito de reinterpretar a evidência. Exatamente, para que ela pare de nos incomodar. É como se o nosso cérebro preferisse distorcer a realidade a admitir que estava errado sobre algo importante. Faz sentido. E o psicólogo Leon Festinger, que formalizou essa teoria, tem um estudo clássico dos anos 50 que o artigo cita e que é, assim, o exemplo perfeito. Ele e a equipe dele se infiltraram numa pequena seita que acreditava no fim do mundo.
A líder, que usava o nome de Marion Kitch, dizia receber mensagens de alienígenas. E que tipo de profecia era essa? Era algo vago, tipo, o fim está próximo, ou ela deu data e hora precisíssima? Ela marcou o dia, 21 de dezembro de 1954. Um disco voador viria a resgatar os verdadeiros fiéis antes que uma inundação global destruísse o planeta. Nossa. E os seguidores mais devotos fizeram sacrifícios enormes. Largaram empregos, venderam casas, doaram todo o dinheiro. Eles se reuniram na casa dela na noite marcada, esperando o resgate. Eu consigo imaginar a tensão no ar. Meia-noite chegou, o relógio continua andando e... E nada. A lógica diria que o grupo se desfez na mesma hora, certo? Fomos enganados, vão para casa. Claro. Mas a história não é tão simples. A dissonância ali era insuportável. Pensa bem, você sacrificou tudo. Admitir que foi um erro seria psicologicamente devastador. Com certeza. Então, no meio daquela crise, a líder teve uma nova revelação. Os alienígenas enviaram outra mensagem dizendo que a fé e a devoção daquele pequeno grupo tinham sido tão intensas, tão puras, que Deus decidiu poupar o planeta. Meu Deus. Então a falha total da profecia virou a prova máxima da fé deles. Exatamente. A crença não apenas sobreviveu, ela saiu fortalecida. Eles não eram tolos enganados, eles eram os salvadores do mundo. É um mecanismo de defesa psicológico poderosíssimo. Ok, essa história da seita é um exemplo pequeno, mas muito claro. Agora, o autor do artigo, o Jorge Guerra Pires, faz uma afirmação muito ousada. Ele pega esse exato mecanismo e aplica a um evento de escala global. A promessa da segunda vinda de Cristo, argumentando que este é o maior e mais duradouro exemplo de dissonância cognitiva da história. É aqui que fica realmente interessante. Como ele justifica essa conexão? Ele vai direto na fonte, nos textos mais antigos do Novo Testamento, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, escritas ali pelos anos 50, 60 da Era Comum. O ponto central do Pires é que Paulo não falava de um futuro distante, sabe? Algo para daqui a milênios. Ele estava convencido e convencia os outros de que o evento era iminente. Para a geração dele. Exato, para a geração dele. O artigo até cita uma passagem específica para mostrar isso, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o autor foca numa frase muito específica. Qual? Paulo escreve algo como: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. O Pires argumenta que essa expressão, nós, os que estivermos vivos, não é uma figura de linguagem. Para ele, é a prova de que Paulo acreditava categoricamente que ele e muitos dos seus contemporâneos estariam vivos para testemunhar o evento. Basicamente, Paulo estava dizendo, fiquem tranquilos, nós que estivermos por aqui quando Jesus voltar, não vamos passar na frente de quem já morreu. A expectativa era para o agora. Exato. Isso levanta uma questão bem óbvia. O que acontece quando Paulo, o maior profeta da nova fé, morre? E a geração dele inteira morre e nada acontece. A promessa falhou. A dissonância deve ter sido gigantesca. Exato. E aí que, segundo o argumento do autor, as racionalizações começam a aparecer. De forma muito parecida com o que aconteceu na seita da Marion Kitch. Ele aponta como os textos cristãos escritos depois de Paulo começam a sutilmente reinterpretar a promessa para aliviar essa tensão. E que tipo de reinterpretação? O autor dá 2 exemplos claros. Primeiro, o Evangelho de João, que foi escrito bem mais tarde que as cartas de Paulo. Ali, a ideia de uma presença de Jesus começa a ser tratada de forma mais espiritual, sabe? Menos literal. Aham. Depois, num texto ainda mais tardio, a segunda epístola de Pedro, vem a justificativa clássica que muita gente conhece. O autor explica o atraso dizendo que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ah, essa é famosa. É o ajuste perfeito. A promessa que era urgente e para breve, de repente é empurrada para um futuro elástico indefinido. Exato. A falha não é uma falha. É só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Precisamente. O desconforto da profecia não cumprida é aliviado e a crença pode continuar intacta por séculos, sempre projetada para um futuro que nunca chega. Ok? O autor estabelece esse padrão com um evento de 2000 anos atrás. Mas ele argumenta que isso não é poeira da história.
Ele nos traz para o século XX para mostrar que, com a ajuda da mídia de massa, a gente consegue fabricar esses mitos de forma ainda mais rápida e eficiente. Pois é. O primeiro caso que ele cita envolve uma das figuras mais icônicas do nosso tempo, Madre Teresa. É uma história impressionante sobre o poder da narrativa. Em 1969, um jornalista famoso da BBC, o Malcolm Muggeridge, estava filmando um documentário sobre ela, chamado Something Beautiful for God. E parte das filmagens foi na famosa Casa para os Moribundos, em Calcutá, um lugar que todo mundo descrevia como muito escuro, quase sem luz natural. O que aconteceu lá? O cinegrafista Kent Macmillan estava muito pessimista. Ele disse para a equipe que a iluminação era tão ruim que seria impossível conseguir qualquer imagem de qualidade. Era um desafio técnico, sabe? Eles filmaram mesmo assim. E quando o material foi revelado em Londres, aconteceu um milagre. Deixa eu adivinhar, as imagens saíram perfeitas. Mais que perfeitas. As cenas, que deveriam estar escuras e granuladas, apareceram nítidas, claras, banhadas por uma luz suave, etérea. Nossa! Por Malcolm Muggeridge, não havia dúvida. Aquilo era uma luz divina. Ele começou a divulgar para todo mundo que a câmera tinha capturado o primeiro milagre fotográfico da história, um sinal da santidade de Madre Teresa. Mas, com certeza, havia uma explicação técnica. Estamos falando da BBC nos anos 60 e havia. E se conectarmos isso ao quadro geral, vemos o padrão se repetindo. A explicação era simples, e o próprio cinegrafista, o Ken Macmillan, tentou dá-la. E qual era? Acontece que a equipe estava usando pela primeira vez um novo tipo de filme desenvolvido pela Kodak, que era extremamente sensível à baixa luminosidade. Era tecnologia nova. Ah, entendi. Macmillan tentou explicar isso ao Muggeridge, mas, segundo relatos, o jornalista simplesmente o ignorou. Ele preferiu a narrativa do milagre. A história da luz divina era muito melhor, muito mais poderosa. Então a autoridade midiática do jornalista famoso simplesmente atropelou a explicação técnica do especialista que estava lá operando o equipamento. O mito foi mais atraente que o fato. E, de certa forma, ajudou a construir a imagem global da santa. Foi uma fabricação, talvez não intencional no começo, mas mantida deliberadamente. Esse é um caso de ignorar a evidência. Mas o autor traz outro exemplo que é ainda mais direto, porque a farsa foi deliberada desde o início, justamente para testar esse poder da mídia. É o Carlos Hoax. A farsa de Carlos. Um experimento social brilhante e, ao mesmo tempo, perturbador, conduzido em 1988 pelo mágico e cético James Randi. Ele queria expor a credulidade da mídia. Isso. Para isso, vitrinou um ator, o José Alvares, para se passar por um canalizador de espíritos de 2000 anos, um médium chamado Carlos. E quais eram os poderes desse Carlos? Nenhum. Ele usava apenas técnicas de leitura fria, que são truques psicológicos para dar a impressão de que você sabe coisas sobre a pessoa, e falava frases bem vagas, genéricas. E foi o suficiente. Foi o suficiente. A mídia australiana abraçou a história sem fazer uma única pergunta crítica. Carlos ganhou programas de TV, entrevistas reverentes, uma turnê pelo país. Sua autoridade foi 100% construída pela exposição na mídia. Ninguém checou uma credencial. Até que o Randi puxou o tapete. Exatamente. Em um programa de TV de grande audiência, Randi e Álvares revelaram toda a farsa, mostrando os bastidores e explicando como tudo foi feito. A reação do público é o que conecta tudo ao nosso tema central. Eles se recusaram a acreditar. Muitos se recusaram. Espera, mesmo com o próprio Carlos dizendo na frente das câmeras, gente, eu sou um ator, isso foi um truque? Mesmo assim, as racionalizações foram imediatas. Alguns disseram que Randi era um agente do mal tentando desacreditar um verdadeiro profeta. Outros, numa ginástica mental incrível, afirmaram que a revelação da farsa era, na verdade, parte do plano espiritual de Carlos para nos testar. Inacreditável, a crença se recusava a morrer. Pois é. É aqui que o autor introduz um conceito filosófico, né? O simulacro de Jean Baudrillard. Peraí, simulacro. Essa é uma palavra pesada. O que exatamente o autor quer dizer com isso? É tipo
A cópia se tornou mais real que o original? É exatamente isso. O simulacro é a representação, a imagem, que se descola da realidade e se torna mais importante e mais real do que a própria realidade. A mídia criou o simulacro de Carlos, o médium. E quando a realidade, o ator José Álvares tentou destruir essa imagem, As pessoas preferiram ficar com o simulacro. A cópia venceu o original porque era mais reconfortante, mais interessante. é incrível essa resistência. O autor chega a comentar sobre essa psicologia. Sim, e ele mostra como esse padrão se repete ao ponto da lógica se tornar perfeitamente circular, imune a qualquer ataque. Ele cita o caso de Dan Barker, um ex-pastor que virou ateu. Num programa, Barker explicava que as curas que ele fazia poderiam ter explicações naturais. E a reação? Uma pessoa da plateia respondeu: claro que você não cura mais ninguém, você perdeu a fé em Jesus. A possibilidade de que os milagres nunca tivessem acontecido em primeiro lugar sequer entra na equação. A crença se autoprotege. E o exemplo mais extremo que o artigo traz é o das cartas de Madre Teresa, que a gente mencionou antes. Esse talvez seja o ápice do argumento. Anos após sua morte, cartas privadas dela foram publicadas, revelando que ela passou as últimas décadas de sua vida sentindo um profundo vazio espiritual. Uma escuridão, uma ausência total de Deus. Logicamente, isso seria um problema enorme para a imagem de uma santa. Deveria ser a prova de que ela tinha perdido a fé. Mas a narrativa foi completamente invertida. A Igreja e seus defensores reinterpretaram essa crise de fé não como uma fraqueza, mas como a prova suprema de sua santidade. Como assim? A ideia era: ela continuou seu trabalho mesmo sem sentir a presença divina, o que exigiu uma fé ainda maior. A ausência da fé se tornou a maior evidência da fé. O sinal contrário passou a confirmar a tese. É o simulacro em sua forma mais pura. Dan, depois de passar por todos esses exemplos, desde uma seita dos anos 50 até figuras globais e a própria fundação de uma religião, o argumento do autor toma uma forma muito clara. Parece que ele está nos dizendo que a dissonância cognitiva não é uma falha rara no nosso sistema, mas quase um sistema operacional padrão do cérebro humano quando as nossas crenças mais profundas são ameaçadas. Exatamente. E ele usa essa conclusão para conectar tudo de volta à questão inicial sobre a confiabilidade dos relatos históricos, especialmente os religiosos. O argumento final dele é uma provocação direta ao método histórico. Ele basicamente pergunta o seguinte: se hoje, em pleno século XXI, com câmeras, perícia técnica, acesso instantâneo à informação, é tão fácil fabricar milagres como o da câmera e simulacros como o de Carlos, que resistem a qualquer evidência. que nível de ceticismo nós deveríamos aplicar ao analisar relatos de milagres de 2000 anos atrás? Relatos que, segundo o método histórico, foram escritos décadas depois dos supostos eventos, apenas por seguidores, sem uma única testemunha independente para corroborar aquilo. Essa é a provocação final dele. E ele termina com uma reflexão que eu acho vale a pena deixar aqui. O autor propõe que a questão mais incômoda, no final das contas, não é porque as pessoas acreditavam em milagres no passado. A verdadeira questão, a que deveria nos tirar o sono, é: por que continuamos a acreditar hoje, mesmo quando sabemos exatamente como eles são fabricados?